Oi, gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, estou aqui com a cara lavada porque vim compartilhar com vocês 4 corretivos para pele seca e madura. Então, vem comigo acompanhar. Gente, se você nunca me viu por aqui perdida nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dani Adriano, você já pode perceber uma pessoa com muitas olheiras e da pele seca. Então, fiz aqui um apanhado e selecionei os meus 4 corretivos favoritos, assim, que eu acho que dá super certo na pele seca e na pele madura. E por que pele seca e madura? Porque elas têm umas coisinhas em comum. Geralmente a pele seca e madura tem muitas ruguinhas e linhas de expressão, e aí o corretivo tende a marcar, tende a craquelar. Por exemplo, se a pele é madura, mas ela é oleosa, quando acumula, o corretivo começa a derreter e aí é um show de horror. Então eu vim aqui trazer esses daqui que eu considero melhores corretivos para a pele seca e madura. Começando por esse bebezinho aqui, que é o Nano Lifting da Eudora. Ele é um corretivo que, além de proporcionar cobertura, ele é um corretivo de tratamento, porque a fórmula dele tem ácido hialurônico e retinol. O retinol vai ajudar a tratar um pouquinho essas ruguinhas e linhas de expressão. A embalagem dele vem 8 gramas e o preço médio dele é de R$ 59,90. Cartela de cores dele são de quantas cores? 6 cores. E antes de eu começar a aplicar, preciso dizer para você que todos os corretivos que eu vou falar, vou deixar a resenha completa de todos eles aqui na descrição do vídeo, que eu já gravei aqui no canal. E os cards também no final desse vídeo, tá? Ele é um corretivo de acabamento natural, eu considero ele. Cobertura de leve a média. Falando um pouquinho da textura dele, ó, ele é um corretivo cremoso, mas percebe que ele não escorre? Ele é um pouquinho denso, mas ó, é fininho e super fácil de espalhar. Proporciona uma cobertura boa, mas ainda se você precisar de mais cobertura, você consegue construir camadas com ele. Vou aplicar ele nas minhas olheiras para vocês verem qual é a cobertura que ele proporciona para as minhas olheiras, ó. Eu gosto de aplicar ele com o dedo, justamente por conta dessa embalagem, sabe? Ó, e pouco produto, ele rende bastante. Como eu estou sem tomar sol, meninas, eu tô um pouquinho pálida, então tá um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Mas olha esta cobertura que ele proporciona, fala sério. Ele é um corretivo que você consegue usar ele para o dia a dia tranquilamente. Tipo, ele aguenta sem precisar retocar 5, 6 horas. Como eu falei, se de repente você aplicou ele e você percebe que ele ainda não deu uma cobertura muito boa para suas olheiras, você consegue construir camadas com ele, mas ele ainda não vai ficar um corretivo de cobertura alta. Ele vai ficar um corretivo de cobertura média, um acabamento bem lindinho assim, ó. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Quanto à questão das ruguinhas e linhas de expressão, ele não marca absolutamente nada. Ele mostra exatamente aquilo que eu tenho, nem a mais, nem a menos, ó. Aqui ele tende a acumular na minha pálpebra, porque eu tenho a pálpebra gordinha. Então, no dia a dia aqui, eu uso um pouquinho de pó translúcido e nada mais. Mas aqui eu não uso. E é um corretivo, inclusive, que eu uso para trabalhar durante o dia. Mas para uma festa, ele não é o mais indicado, porque ele não tem uma alta duração, sabe? Gente, segundo melhor corretivo para pele seca e madura. Eu conheci ele há pouco tempo e assim, eu estou muito apaixonada por ele. RK by Kiss Under Eye. Gente, o que é esse corretivo? Sabe aquele corretivo tipo, acordei agora assim, linda, maravilhosa, com essa cobertura, sem olheira, sem nada? Gente, é ele. É só isso que eu tenho a dizer. É um corretivo muito macio, muito fácil de espalhar. Deixa um acabamento natural assim, sabe? Não deixa aquela coisa matificada, marcando até a alma, sabe? Ai, gente, eu sou meio suspeita pra falar dele, sinceramente. Deixa eu mostrar a embalagem, né? Eu já ia aplicando. Ó, ele vem assim, a embalagem bem bonitinha, né? Também é um corretivo de tratamento, porque vai ajudar na hidratação, tem ácido hialurônico na fórmula. A cartela de cores dele são de 8 cores, R$ 45 o preço médio dele. A embalagem vem 10 ml. O aplicador dele, ó, é assim bem gordinho e o buraco aqui, ó, eu considero até um pouquinho maior que os outros e acumula bastante produto. E aí é bom porque você não precisa toda hora ficar pegando mais produto na embalagem. Uma vez que você pega, eu acredito que já é o suficiente para aplicar em toda a região dos olhos.
Assim, o porquê que eu me apaixonei por esse corretivo? Porque, além da pele seca, eu tenho muitas olheiras, né? E ele é um corretivo de cobertura alta, mas não é uma alta muito alta não, viu? Eu considero ele de média a alta. Você consegue construir camadas com ele e ele dura o dia inteiro, tipo 8 horas, 10 horas, sem você precisar reaplicar. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E assim, muito macio, textura meio softzinha, sabe? Olha que delícia. Uma cobertura bem bonitinha. Eu sou muito suspeita pra falar dele, gente. Olha. Ele rende e espalha super bem. Não precisa de pó, porque se você usar o pó, ele vai deixar de ser acabamento natural, né? Vai ser mate. Mas se você gosta desse tipo de acabamento, tudo bem, né? Percebe? Ele não deixa uma cobertura super alta, mas olha que bonitinho que deixa. Ó. Facinho de espalhar, não oxida na pele, não marca as rugas e linhas de expressão, assim, é um chuchuzinho. É aquele corretivo que você aplica de manhã, no almoço você olha, ainda tá com aquela cobertura bonita de aspecto natural, sabe? Não é nada mate, como eu falei. Por que eu tô falando quem tem a pele corretivo mate? Porque lembrando que estamos falando de corretivo para pele seca e madura, que são aquelas peles que não dá pra passar perto de corretivo mate geralmente, né? Principalmente se tem muita ruguinha e linha de expressão. Ó, vou aplicar mais uma camada pra vocês perceberem o nível de cobertura que ele fica depois que você aplica, que você começa a construir camadas com ele, ó. E aí eu vou dando batidinhas porque eu quero construir camadas. Se eu arrastar, eu estou tirando a cobertura de baixo. Não tem cheiro, nenhum deles, tá, gente? Tudo cheiro de maquiagem mesmo. Aqui, ó, na minha pálpebra, não sei se vocês estão vendo, tem um machucadinho aqui, porque deu uma irritação. Um produto que eu usei, que até agora eu não descobri qual é. Ó, percebe que mudou a cobertura? Então, assim, não considera um corretivo de cobertura altíssima. De novo, é um corretivo de cobertura de média a alta, porque você consegue chegar numa alta cobertura nele, ó. Durabilidade incrível e eu acho que o preço dele super ok. A embalagem, ele vem um pouquinho mais que os outros. Por exemplo, enquanto o da Eudora e o da Drid vem 8 gramas, esse daqui vem 10 gramas e o aplicador dele é bem gordinho para concentrar produto. Então eu gostei também do aplicador dele, preciso te contar. Outro que não poderia ficar de fora da minha relação. Gente, é esse corretivo da Drid. O meu já tá até velhinho. Aqui saiu o nome da marca, mas tudo bem. Como a maioria dos corretivos, né? A fórmula também é de tratamento, porque tem ácido hialurônico, vitamina E. E se eu não me engano, também tem chá verde na fórmula, tá? A cartela de cores dele são de 9 cores. O valor dele custa R$ 32,90. Eu acho que pelo custo-benefício ele tá super ok. A textura dele é muito macia. O aplicador dele é assim, ó, nem muito fino, nem muito gordinho e tem esse buraquinho no meio para concentrar o produto. Por que eu gosto desse corretivo, gente? A textura desse corretivo eu acho ela incrível. É tipo velvet, super macio, olha. Nossa, adoro. O acabamento dele, eu considero ele acabamento cremoso. Falando de cobertura, eu considero um corretivo de cobertura média, mas você também consegue construir camadas. Gente, a textura dele, além de ser super macia, ela é fácil de espalhar, ó. É um corretivo também que dá para você usar no dia a dia para você ir trabalhar, por exemplo, e aí você retoca durante o dia. Não é um corretivo de longa duração, considero ele de duração média. Mas, gente, eu adoro ele. Ó, percebe que ele cobriu um pouquinho menos que o da Eudora, mas como eu falei, eu consigo construir camadas com ele e a espalhabilidade dele é incrível, ó. Esse pouquinho que eu passei já tá quase seco, é um corretivo que rende super ok. Vou aplicar mais uma camada para vocês verem como vai aumentando um pouquinho a cobertura. Não é muita coisa, mas melhora. É que também essa pessoa passou aqui na fila da olheira 5 vezes, né? Mas tudo bem. Ó. Percebe? Como ele espalha bem? Ele é um corretivo também que não marca nadinha as ruguinhas e linhas de expressão, ó. A cobertura. Ruguinhas, tudo bem que eu acabei de aplicar o produto, não dá pra saber se ele vai acumular ou não. Como eu falei, tem resenha completa aqui no canal dele também.
Mas, de experiência que eu tenho, é acabamento natural, um velvet super macio, a textura dele não marca as ruguinhas e linhas de expressão e também não acumula produto. O uso de pó nele também é opcional, não é um corretivo mate, coisa que quem tem a pele seca precisa fugir, né? Que é o meu caso, mas ó, também é meu favorito esse bebezinho, gente. E agora, gente, o eleito melhor corretivo que eu acho para pele seca e madura. Temos aqui o corretivo da Too Faced Born This Way. Olha o tamanhão dele. Olha essa embalagem, ele é um corretivo bem grandão, olha aqui. Ele vem 15 ml, o aplicador dele, eu considero ele um aplicador gigante. Olha o tamanhão desse corretivo, do aplicador desse corretivo. Ele é um corretivo de cobertura alta e hidratante ao mesmo tempo, ou seja, as chances de marcar as rugas e linhas de expressão são mínimas. Porém, ele já tem, eu já falo logo qual é o defeito dele, que é o valor. O valor dele custa uma média de 250 reais. Às vezes você acha em promoção por 200, 210, então assim, ele é pesado. Vantagem, a cartela de cores dele é incrível, é a maior de todos que eu falei até aqui. Cartela de cores dele são de 16 cores, mas assim, é um corretivo caro, mas vem bastante produto, é quase o dobro dos outros que eu mencionei aqui praticamente, principalmente comparado com da Eudoro e da Drige, que vem 8 ml, né, mas tudo bem. Textura incrível, é um velvet bem macio, fácil de espalhar. Você consegue construir camadas com ele, mas eu acho que não precisa. Cadê minha esponjinha, gente? Aqui, ó. Olha, muito macio também. Inclusive, eu diria que a textura dele é similar, falando de corretivo nacional, ao da Kiss. Pouquinho que eu apliquei a esponjinha já espalhou tudo. Ele é cremoso, muito fácil de espalhar. Como eu falei, você consegue construir camadas com ele. É um corretivo que você consegue usar tanto para cobertura como para iluminar. Olha que bonitinho. Esqueci de falar a minha cor, né? A minha cor é a Warm Beige. Esse daqui, a embalagem é linda, né? Vamos combinar? Tá vendo? Que cobertura bonitinha. Durabilidade, assim, incrível. Consegue passar 10 horas com esse corretivo sem precisar retocar, sem começar a sair, não craquela, não derrete, não acumula nas linhas de expressão. Você não precisa de pó para ele também, como eu falei para os demais. A não ser que você goste de um corretivo mais mate, aí você pode aplicar um pó e tudo certo nele, olha. Seca rápido, não oxida na pele, chuchu, beleza. Aí vou aplicar mais uma camada para vocês verem como que fica no quesito construção de camadas, ó. Muito natural o acabamento dele, gente. Adoro. Não tem cheiro também, tem cheiro de maquiagem. Olha. Enquanto seca, eu vou mostrar pra vocês a textura, pra vocês terem uma noção um pouquinho mais de perto na minha mão. Olha, não sei se eu consigo mostrar pra vocês o quanto é macio isso daqui, gente, sério. Cremoso. Cobertura, textura fininha, mas é uma fininha que proporciona cobertura, igual da Eudora, olha. Mas, como eu falei, o defeito dele é o valor. Ele é um pouquinho caro, não vou negar. Também é importado, né? Tudo que vem importado, o que é barato aqui importado? Pouquíssimas coisas. Então, assim, eu diria, inclusive, que, por exemplo, melhor corretivo para pele seca e madura, se você, na minha classificação desses 4, né? Se você não tem muita grana para investir agora, é o da RK by Kiss. Agora, se você tem um pouquinho mais de condições de investir num corretivo para pele seca e madura, gente, se joga nesse daqui, porque esse corretivo é perfeito, sério, é um caso de amor. Da relação, se eu pudesse escolher 2, esses 2, gente. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, mostrando mais um pouquinho o acabamento desse daqui, da Too Faced. E aí, gostou? E eu quero saber você, se você de repente está assistindo esse vídeo, tem a pele seca ou madura, me conta qual que é o seu corretivo favorito aqui embaixo nos comentários. Tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!